pessoal, tudo bem? Faz alguns dias eu pedi para vocês deixarem algumas perguntas no Instagram e no Facebook do blog sobre o que mudou em mim depois de morar fora. Na verdade, eram mais coisas assim sobre mudança de comportamento do que sobre o país em si, sabe? E surgiram algumas perguntas bem legais, até mesmo de coisas que quem mora fora começa a perceber e que talvez antes disso não percebia, então eu quero dividir com vocês, tem coisas bem legais por aqui. Eu acho que eu não vou dizer o nome das pessoas, porque na verdade teve muita pergunta que se repetiu, então eu acabei pegando as que mais apareceram, tá? A primeira pergunta que apareceu foi justamente sobre preconceito. Com essa onda anti-imigração em alguns países, você sente preconceito por ser de fora, especialmente no mercado de trabalho? Graças a Deus eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito por ser estrangeira. Em geral, a receptividade no Chile com brasileiros é bem positiva, então eu acho que a maioria das pessoas não tem o que dizer, a maioria dos brasileiros não tem o que dizer sobre preconceito aqui, eu acho. Mas sobre mim, especificamente sobre a minha experiência, eu nunca passei por nada disso, muito pelo contrário, eu sempre fui contratada, inclusive, por ser estrangeira, sempre me receberam muito bem por ter com o que contribuir, com um olhar diferente, sabe? Então, nunca passei por isso não. Fê, como conciliar suas férias levando em conta a demanda da família para que você visite o Brasil e a vontade de conhecer outros países? Eu amei essa pergunta. Olha, no começo, logo que você muda de país, o que você mais quer é que apareça uma primeira oportunidade para você voltar ao seu país e rever a família, os amigos, sabe? Comer coisas que você sente saudade e tal. E eu acho que isso acontece com uma certa frequência entre o primeiro e o segundo ano que você mora fora. Depois de 2 anos morando fora, isso diminui. Na verdade, não diminui a saudade, você aprende a conviver com ela, mas saudade você sempre vai ter, sempre. Mas na verdade você começa a querer justamente isso que você falou, de querer visitar outros países, de querer viajar dentro do próprio Brasil quando você vai. O que a gente tem tentado fazer é, cada vez que a gente vai no Brasil, viajar com a família ou viajar com os amigos. Nem sempre dá, tem que conciliar agendas, né? Porque às vezes a gente está de férias, mas as pessoas não. Dá um trabalhinho a mais, mas é isso que a gente tem tentado fazer. E não são todas as vezes em que a gente tem oportunidade de viajar que a gente vai no Brasil. Por exemplo, férias mesmo, a gente só tira uma vez no ano. Mas todos os outros feriados que aparecem no meio do caminho, nem sempre a gente vai para o Brasil. Dá para achar um equilíbrio com o tempo, não vai ser de cara não, mas dá. Fê, qual data comemorativa você mais sente ou sentia falta por não comemorar com a família? Eu sinto muita falta de Natal e Ano Novo em família, pra mim essas datas são sempre muito familiares. Então o que a gente faz é ou vai pro Brasil nessa época ou a família vem. Mas tirando essas datas, o que a gente mais sente falta, assim, e infelizmente nem sempre dá para comparecer, são as coisas que são especiais dentro da família. Por exemplo, nascimento de alguém, nem sempre a gente pode estar lá, aniversário de sobrinhos, ou de repente casamento de alguém da família, sabe? Não dá para ir em todos, infelizmente. Mas em geral, as datas que a gente mais sabe que vai sofrer se estiver sozinho é Natal e Ano Novo. Então a gente sempre procura estar com a família de alguma forma. Tem 2 perguntas aqui bem legais sobre idioma. Uma é, Fê, em casa, qual é o idioma que vocês falam? Teve alguma conversa sobre isso ou sempre foi algo natural? Então, aqui em casa, moro eu e o Narciso e a gente fala português. Isso sempre foi uma coisa natural, né? Afinal, a gente é brasileiro, sempre falou português. Mas hoje em dia, né, depois de 6 anos fora, a gente percebe que a gente já não fala mais assim português como a gente falava quando saiu do Brasil. Então a gente percebe que muitas vezes a gente começa a conversa em português e, sei lá, 1 hora, 2 horas depois a gente fala, por que a gente está falando espanhol? Sabe? A gente nem percebe muitas vezes a mudança, como que a gente foi para o espanhol. Muitas expressões também que a gente usa, a gente já não lembra mais como seria falar a mesma coisa em português, então a gente fala no espanhol, ou usa uma gíria chilena para falar, sabe? É uma loucura. Mas em geral a gente fala português em casa, porque os dois trabalham, os dois falam espanhol o dia inteiro, e a gente tem muito mais amigos chilenos do que amigos brasileiros aqui, então talvez a única oportunidade de falar português seja em casa mesmo. Fê, em qual momento você parou e pensou, caramba, eu tô fluente no espanhol? Achei muito legal essa pergunta. Na verdade, eu percebi que isso aconteceu quando eu comecei a sonhar e a pensar em espanhol. Isso aconteceu mais ou menos 1 ano e meio depois que eu estava aqui.
Eu percebia que eu sonhava em espanhol, eu percebia que os raciocínios no trabalho para mim davam mais certo, eu me organizava melhor quando eu já pensava, estabelecia minhas metas, meu cronograma de trabalho, meu fluxo de trabalho em espanhol. Se eu vou para alguma reunião, por exemplo, fora do trabalho mesmo, alguma reunião, sei lá, de algum lugar que eu ajudo, de algum projeto que eu estou envolvida, La Mirada Chilena, por exemplo, se eu levo um caderno, se eu levo um computador, as minhas anotações naturalmente já são em espanhol. É claro que você sempre está aprendendo. Gente, todo dia eu aprendo uma palavra nova, todo dia eu aprendo uma expressão nova. É incrível. E a sensação de estar sempre aprendendo também é maravilhosa. E isso começa a acontecer entre 1 ano e 1 ano e meio, é rápido, tá, pessoal? É um processo até considerado rápido. Mas por que isso aconteceu comigo? Porque no começo, logo que eu mudei, eu fiz questão de não ter nenhuma amizade com brasileiros. Eu só comecei a procurar ter amizade com brasileiros depois de 1 ano e meio que eu estava no Chile. Essa foi uma opção nossa justamente para mergulhar de vez no idioma, na cultura, conhecer outras coisas. Eu acho que isso ajuda muito logo que você chega. Fê, qual foi a maior vergonha que você já passou no Chile por não conhecer algum aspecto da cultura? E também quero saber se atualmente, apesar de você já morar muito tempo fora aí, se ainda comete alguma gafe de nível cultural. No começo eu cometi muitas gafes, eu até gravei um vídeo aqui, ó, falando das gafes que eu cometi logo que eu cheguei. Então, para responder essa primeira parte da pergunta, eu vou deixar esse vídeo, tá? Não deixa de olhar aqui. Eu cometi muitas gafes e eu contei rindo no vídeo, tá bem legal. Atualmente, se eu cometo alguma gafe cultural, eu acho que gafe cultural não, porque com o tempo é incrível como você vai ficando parecido com as pessoas desse lugar, é muito incrível isso. Mas uma coisa que eu tenho certeza, que ainda acontece e eu tenho certeza que vai acontecer, né, toda a vida que eu morar aqui, se eu morar aqui até morrer, digamos assim, é aquela coisa de acontecer ou das pessoas estarem comentando algo que eu não vivi e aí eu tenho que pedir toda uma explicação para entender o contexto, sabe? Sei lá, eu tô conversando com os meus amigos e aí de repente eles começam a rir e fazem uma piada, sabe, tipo de piada interna, mas na verdade não é piada interna, você percebe que, sei lá, é alguma coisa que eles viram em algum programa de TV infantil que todo mundo viu nos anos 80, nos anos 90, sei lá, e você não, porque você não morava ali. Então não classificaria como gafe, mas sim essa coisa que sempre vai acontecer por eu não ter nascido aqui, por não ser nativa, né? E isso vai acontecer a vida inteira. Fê, qual a comida típica chilena que você mais gosta? Sério, eu gosto de muitas comidas típicas do Chile, mas uma que assim, não preciso nem fazer esforço para dizer, é a sopaipilla. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês. Gente, é um salgado delicioso. Tem na versão doce também, mas eu prefiro a salgada. Que é muito famoso aqui, principalmente no inverno, sabe? Ai, gente, que coisa maravilhosa no fim de tarde, assim, naquele inverno, bem inverno chileno, assim. Você sentar para ver algum programa na TV, para assistir um vídeo favorito na internet. Gente, eu tô até falando de olho fechado, vocês estão vendo? De tão delicioso que eu tô imaginando a cena. E você comer uma sopaipilla. Ai, é maravilhoso. Inclusive eu recomendo para quando vocês vierem, principalmente no inverno, que é a época que vende mais, nos restaurantes, assim, qualquer restaurante chileno que você for, serve no lugar do pãozinho de entrada, serve sopaipilla. É maravilhoso. Fê, quando você morava no Brasil, o que você considerava qualidade de vida? E agora que você está morando no Chile, seus padrões de qualidade de vida também mudaram? Olha, pra mim qualidade de vida sempre foi e continua sendo aquela coisa de poder ter vida depois do trabalho, ou seja, conseguir chegar cedo em casa e ainda aproveitar o dia, passar tempo com meu marido, passar tempo com os meus amigos, ir para academia, sabe, não perder tanto tempo no trânsito. Para mim qualidade de vida sempre foi poder andar sem medo, ter segurança, andar sem medo que eu digo dentro do possível, né, porque nenhum lugar do mundo é perfeito, mas assim, sempre ter aquela paranoia. Qualidade de vida para mim sempre foi poder viver bem, aproveitar melhor os recursos, o dinheiro que eu ganho, enfim, qualidade de vida para mim tem um contexto muito amplo, mas eu sempre pensei nessas coisas assim como primordial, mesmo morando no Brasil, e infelizmente, para minha realidade, pode ser que tenha outras pessoas no Brasil que possam desfrutar de tudo isso. Eu não tinha isso. Eu sou de São Paulo, então eu sempre saía com medo, sei lá, 9, 10 horas da noite, eu já tinha medo de sair na rua, sempre andei com aquela paranoia da bolsa aqui, sabe, preocupada. Nunca, nunca, nunca fiquei menos de 2 horas no trânsito, fosse no carro ou fosse em transporte público. Nunca conseguia aproveitar melhor o meu tempo, nunca conseguia relaxar, minha mente nunca estava assim 100% tranquila, sabe? Ou então assim, eu nunca tinha
tirando o final de semana, na semana eu nunca tinha aquela sensação assim de estar descansada, de ter feito algo mais do que trabalhar. Eu fiquei muito feliz quando eu consegui isso, porque apesar de morar em Santiago, que é uma capital, que eu insisto em dizer, não é perfeita, eu não acredito em lugares perfeitos, não existe, aliás, inclusive em países desenvolvidos a violência existe. A diferença é o grau de violência ao qual você está exposto de um lugar a outro. Né? Então, assim, Santiago, apesar de ser a capital, o nível ao qual você está exposto à violência é muito menor. Claro, onde tem turista também tem oportunismo. Turista geralmente em qualquer lugar do mundo anda distraído e pode rolar, sei lá, um batedor de carteira, alguma coisa assim. Mas, em geral, morar em Santiago é seguro. A maioria dos brasileiros que eu converso, e até mesmo de estrangeiros de outros países, falam que continuam em Santiago pelo fator segurança. É a primeira coisa que eles listam. A minha qualidade de vida com respeito a isso melhorou muito, principalmente aqui os dias no verão são muito longos, amanhece 6 da manhã e vai anoitecer quase 9 horas da noite. Então, sei lá, você sai do seu trabalho 5 e meia, 6 horas, você consegue ir na academia, você consegue ir num parque, a cidade é muito arborizada, as pessoas andam de bicicleta o tempo inteiro, usam em sua maioria a bicicleta. Aqui eu saí do sedentarismo, sabe? Por quê? Não vou dizer que todos os chilenos são assim, mas grande parte das pessoas com quem eu me relaciono são muito de esportes ou são muito de alguma atividade física. Nunca fiz tantas atividades na montanha ou na cordilheira depois de morar aqui. Passei a ter uma bicicleta depois de adulta, porque em São Paulo, pelo menos para mim, era inviável. Vou na academia regularmente, mudei a minha alimentação, como de uma forma mais saudável, porque uma coisa vai puxando a outra. Quando você consegue que uma área da sua vida tenha melhorado a qualidade de vida, agora eu vou melhorar a alimentação. Não que no Brasil eu não pudesse, mas vocês estão dizendo, é uma cadeia. Meu conceito sobre qualidade de vida era o mesmo no Brasil e continua sendo o mesmo no Chile. A prática, né, o exercer a qualidade de vida é que realmente mudou no Chile, porque no Chile eu tive essa oportunidade, que, especialmente em Santiago, que São Paulo não me dava. Qual o hábito chileno que você estranhava e passou a adotar no seu cotidiano? Acho que eu já adotei muita coisa da cultura chilena, mas eu acho que uma coisa que eu estranhava e hoje eu faço com moderação e foi uma coisa muito maravilhosa pra mim, é o fato de dizer não. Logo que eu cheguei no Chile, eu estranhava um pouco porque as pessoas eram muito diretas no sentido, não todas, né, mas assim, eu sentia no começo que elas eram muito diretas em te dizer não, assim. Você percebia isso muito no comércio até também, por exemplo, eu queria comer tal coisa, dá pra ser sem esse molho? Não, senhora, esse prato é servido com esse molho, sabe? Eles são assim pra muitas coisas. Não, ou então, fulano, você pode me fazer esse favor? Então, eu não tenho como fazer esse favor pra você, mas se eu tivesse eu faria. Ou então, sim, eu vou fazer pra você, mas porque eu tenho condições reais de fazer. Então assim, eu sinto que eles falam não, mas é naquele sentido assim de tipo, não te iludir. Se eu posso fazer, eu vou te dizer sim agora, porque eu realmente vou fazer. Se eu não posso, se eu não estou autorizado, ou se não vai sair com a mesma qualidade, eu vou te dizer não. Você pode ser o cliente, você pode ser meu melhor amigo, você pode ser minha esposa, meu namorado, enfim. Se não vai sair com a mesma qualidade, se eu não estou autorizado para fazer, não. E eu aprendi a dizer não aqui, sabe? Porque antes eu dizia sim para as pessoas, às vezes até me ferrava, fazia favores que eu não podia, que estava além do meu alcance, para não me queimar com fulano, sabe? Mas eu entendi que o não bem utilizado muitas vezes traz um benefício maior do que o sim. Então esse hábito eu incorporei assim e fez muito bem para mim. Alguma coisa ou situação já te fez pensar em desistir e voltar para o Brasil? Não estou falando da saudade da família, mas se algo já te entristeceu a ponto de você pensar que não fez uma boa escolha. Se sim, como resolveu? O que te fez permanecer no país que escolheu viver? Olha, nunca de verdade aconteceu algo para eu pensar assim, nossa, vou embora, não quero mais morar aqui. Nunca mesmo. Agora, o que me fez permanecer com certeza foi a qualidade de vida, as portas de trabalho que se abriram, o meu crescimento profissional, meu, do Narciso, os amigos que a gente fez, outras coisas que a gente viveu e que em São Paulo pelo menos era menos acessível, sabe? Então acho que tudo isso contribuiu. Qual é o motivo que te faria largar tudo e voltar para o Brasil? Só duas coisas me fariam voltar para o Brasil. Se aparecesse uma oportunidade de trabalho e de qualidade de vida
que realmente compensasse deixar para trás o que eu conquistei. Eu não tô falando de dinheiro, que eu fiquei rica, nem nada disso, tá, gente? É o fato de simplesmente trocar a sua tranquilidade, a segurança, a qualidade de vida mesmo, sabe? A gente sempre fala aqui pros amigos, para todo mundo que pergunta, que hoje em dia ficou injusto qualquer proposta de trabalho que venha do Brasil, porque já não é mais a proposta de trabalho de uma empresa versus outra empresa, ou o salário X versus o salário Y, não. Hoje em dia é mais ou menos assim, é a proposta que vem do Brasil versus o que eu vou perder se eu sair do Chile. Só deixaria o Chile se aparecesse uma oportunidade que me deixasse com a mesma qualidade de vida ou inclusive superior. Agora, a segunda coisa que com certeza faria a gente nem pensar em qualidade de vida e ir embora seria o fato de que, não sei, acontecesse alguma coisa na família que nos obrigasse a voltar. Algo realmente assim grave que nos fizesse voltar. E a última pergunta, com qual país ou quais países você flerta, tipo, pra morar se caso fosse embora do Chile? Austrália, 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 amor eterno, Canadá e Suíça. Acho que são os 3 países que mais me tentam realmente a sair, a tentar uma nova experiência, mas só faria mesmo se realmente valesse a pena. Eu espero que vocês tenham gostado. A ideia era falar mesmo do quanto a nossa cabeça, do quanto a nossa vida muda, o quanto a gente amadurece também, o quanto a gente passa a valorizar também muitas coisas no nosso país quando a gente sai dele, sabe? Um beijo, até o próximo vídeo.